Boa noite! Está no ar mais uma edição do programa Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas, a TV que passa você. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. É um tema que tem assustado muitos brasileiros. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso especialista em direito previdenciário, o doutor Rafael Cimino Moreira Mota. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite, Leidiane. É um prazer estar de volta. O prazer é nosso de tê-lo aqui mais uma vez para falar sobre esse tema, né, que sempre é muito comentado pelos nossos telespectadores. E você, telespectador aí de casa, que está nos assistindo, também pode participar enviando pergunta para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos também o celular que recebe mensagens SMS e via WhatsApp, que é o 329-9972-1640. Doutor Rafael, antes de falarmos sobre os pontos da reforma, seria interessante o senhor falar para nós qual que é a justificativa, né, que o governo está utilizando para propor essa reforma da Previdência. Pois bem, o governo federal, no final do ano passado, iniciou os debates e apresentou para o Congresso Nacional o pedido, a proposta de emenda constitucional número 237 de 2016, que tem como fundamento o fato de haver um déficit nas contas da Previdência Social. Esse déficit, juntamente com o envelhecimento da população brasileira, segundo o governo federal, justificaria a tal reforma da Previdência. E esse déficit, ele existe realmente? Olha, na verdade a gente tem feito uma militância muito grande no sentido de esclarecer a população de que, na verdade, não existe déficit. E nós não estamos falando como simples estudiosos do direito previdenciário ou como um curioso no direito previdenciário. Nós estamos embasando em dados estatísticos, inclusive que são de domínio público, né? O site da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que são justamente as pessoas que fiscalizam as empresas, que cobram os tributos, eles automaticamente têm em suas mãos todo o ferramental para apurar quem deve, quem paga, quem não paga, quanto paga e quanto se deve. Automaticamente, eles têm todos os instrumentos para mostrar que, na verdade, não existe déficit da Previdência. Por quê? O artigo 195 da Constituição Federal, ele prevê quais são as fontes financeiras da Seguridade Social. E lá diz que as fontes financeiras são União, Estados, Distrito Federal, municípios e a sociedade. Quando se fala em sociedade, nós estamos falando de nós como empregados, estamos falando de nós como autônomos, como domésticos, como trabalhadores rurais, estamos falando das empresas pagando tributos sobre o seu lucro, sobre o seu faturamento, as importações levam consigo contribuições previdenciárias, multas diversas, concursos de loterias, jogos de futebol. Então, tudo isso tem dinheiro que vai para a Seguridade Social. Só para você ter uma ideia, imaginando então que eu seja empregado seu, por exemplo, sobre o que eu ganhar, você como empregador tem que pagar 28,8% do que eu ganho. E isso vai para a Seguridade Social. Ou seja, nós estamos falando de um trabalhador só, 28,8% em cima do que ele ganha, sem contar os 8, 9 ou 11% que eu como trabalhador contribuo. Então nós temos 8, 9 ou 11 com 28,8, só em cima dessa relação de emprego aqui. Imagine então tantos outros trabalhadores Brasil afora, não é? E tantas outras situações que envolvem as empresas, como o seu lucro, o seu faturamento. Lembrar que lucro é efetivamente o que sobra, faturamento é o que eu vendo ou o que eu presto de serviço, independente de ter lucro ou prejuízo. Né? E as outras fontes tributárias que a gente chegou a falar anteriormente aqui. Isso mostra muito claramente que há um enorme caixa da Previdência. E por ter diversas fontes financeiras, não há como ter um déficit. Na verdade, o que o governo federal está utilizando para poder alegar que há déficit é simplesmente a soma das contribuições
que os trabalhadores, só os trabalhadores, dessa brincadeira que eu fiz com você aqui, analisando só o meu lado como trabalhador, o que eu pago e o que todos os trabalhadores, ou aposentados, ou pessoas que estão afastadas, precisam de receber de benefício previdenciário, seja por auxílio-doença, seja por aposentadoria por invalidez, ou o que quer que seja. Se você pegar este valor e comparar com os benefícios previdenciários, sim, há déficit. Só que, como eu disse anteriormente, nós temos diversas fontes financeiras. Nós temos dinheiro que vem de diversos lados para fomentar a Previdência Social, a Seguridade Social, na verdade. Inclusive dinheiro da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Que, diga-se, não tem cumprido com a sua parcela de contribuição para o sistema da Seguridade Social e ainda assim, segundo dados coletados pela própria Anfip, em gráficos diversos que eles têm publicado, do ano de 2007 ao ano de 2015, ainda assim faltando contribuição dos estados, ainda com os diversos desvios, sonegação, que é conhecida, infelizmente, há um superávit, há uma sobra de dinheiro. E doutor Rafael, importante também esclarecer para o nosso telespectador que esse custeio efetuado pelas empresas, né, é um tributo denominado contribuição. Sim. Né? E a contribuição, ela tem a receita... Ela é vinculada. Ela é vinculada. Ela é vinculada. Ou seja, você não pode dar um destino diferente para ela, e é o que a União faz. Exatamente. Se você olhar muito friamente, dentro dos tributos que nós temos, por exemplo, se você for olhar IPTU, IPVA, ICMS, os Is da nossa vida, eles têm a função meramente arrecadatória, ou seja, o Estado como um todo arrecada aquele dinheiro e vai utilizar com o que quer que seja necessário, desde que seja previsto na lei orçamentária. Essas contribuições da Seguridade Social que eu falei anteriormente são só para a Seguridade. Elas só servem para poder pagar aposentadorias, auxílios, o Bolsa Família, o BPC da LOAS, custear saúde, exames, enfim. Então, assim, se com essa verba vinculada sobra dinheiro, poxa, não há que se falar que há déficit. E ainda assim, para se dizer como é bom esse caixa da Seguridade Social, né, como ele é um caixa, vamos dizer, gordinho, o dinheiro da Seguridade Social foi utilizado para construir a ponte Rio-Niterói, foi utilizado para fazer a Transamazônica. Em idos de 1900, na década de 90, foi instituído o que a gente chama de DRU, Desvinculação das Receitas da União, que é justamente poder tirar desse caixa da Seguridade Social 10% para a União poder usar no que quisesse. Aí no governo Lula isso passou para 20%, e agora no governo Dilma isso passou para 30%. E ainda assim há superávit. Então os gráficos lá para poder mostrar isso claramente. Sobra dinheiro. Pois é, e querem sangrar na carne do povo, né? Eu não diria na carne, eu diria nos ossos. Porque se você olhar carne sem osso, a carne é uma geleia. Eu diria que estão querendo arrancar os nossos ossos. Pois é. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco, doutor. E agora nós vamos para um breve intervalo e você de casa pode mandar sua pergunta. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos também o celular que recebe mensagens, que é o 99972-1640. Não saia daí, nós voltamos já já.